desse jeito é difícil chegar a ter um lucro só para você de R$ 10.000 por mês. Como desse jeito? Eu vou te explicar através de um exemplo por que não é tão fácil chegar num lucro de R$ 10.000 por mês. Eu diria até que talvez o correto fosse utilizar o seguinte: tá faltando um pedaço, tem uma parte faltante essa parte faltante limita você chegar aos R$ 10.000 por mês de lucro só para você. Acompanha meu raciocínio, tá? Eu tenho mania de jeito leve de ensinar e eu coloquei de uma forma que eu acredito que até o final desse vídeo eu vou mostrar para você em 5 etapas por que eu estou defendendo a ideia que do jeito que está, eu não sei se a palavra certa é errada, porque na verdade errado não é, mas é incompleto, tem um pedaço faltante. Vamos ver como é que é o tradicional. Como é que é o tradicional? O tradicional é assim: você tem interesse de ter um lucro de R$ 10.000 por mês. Eu vou lembrar a história aqui para fazer uma correlação com isso de uma forma mais fácil, o jeito leve de ensinar. Imagina alguém que está interessado em ganhar vida tocando violão. Essa pessoa provavelmente ele pode ler livro, ele pode assistir palestra, ele pode fazer várias coisas no sentido de se inteirar como é que funciona um violão. Pois bem, aí você, até para testar se essa pessoa aprendeu, eu estou seguindo exatamente o nosso sistema educacional tradicional, você pode pegar e passar uma prova para ele, né? Você pega e passa uma prova, vou trocar o termo, uma avaliação, vou trocar o termo. O correto, na verdade, é uma avaliação. Então, vamos avaliar como é que foi o aprendizado. Eu diria para você o seguinte: essa pessoa, ela pode, pela avaliação, ela pode ter um resultado razoável. Aí você pede para ela estudar mais, ela tem um resultado melhor, ela tira escolhe uma nota maior. E ela estudando mais, ela pode tirar uma nota, de repente quase que a nota máxima. Perfeito. Nossa, a senhora aprendeu a tocar violão? Pois bem, aí você vai lá e mostra para ele o violão e fala: agora toca. Aí ele fala: não, peraí, não foi assim não, vocês me passaram um punhado de livro e eu estudei, mas vocês não me passaram o violão. O que eu estou querendo te dizer? É que no nosso sistema tradicional, a gente passa, vamos chamar de conhecimento. O que é conhecimento? É o livro, é aquilo que o professor fala, é uma palestra que você assiste, isso seria o conhecimento. Tá? Isso, por exemplo, eu poderia vir aqui e falar para você. Eu não gosto muito de falar dessas coisas assim na internet, mas eu vou pegar e colocar por uma questão de que nesse momento encaixa. Eu poderia, por exemplo, ficar cerca de 2 horas, que eu tenho palestras que eu já ministrei, talvez até vai dar um pouco mais, vai dar cerca de 4 horas. Eu poderia explicar para você, pegar tipo um passo a passo do tipo: olha, o que é dinheiro pessoal, o que é dinheiro da empresa, separar CNPJ do CPF, como é que faz um fluxo de caixa, como é que faz um capital de giro, como é que faz a formação de preço de venda, como é que faz a demonstração de resultado do exercício, popularmente chamada DRE, como é que se faz um balanço patrimonial, o que é um ativo, um passivo. Você está vendo? Eu poderia te dar uma aula sobre isso aqui e você tirar 10. Aí eu pergunto para você: e agora? Você vendeu R$ 10.000? Você colocou no bolso um lucro de R$ 10.000 por mês? Aí você fala: mas então, quer dizer que o fato de saber não me garante o resultado? Não, porque você não estava querendo resultado. Você não queria o resultado em dinheiro, você queria o resultado de aprender. Aprender algumas questões financeiras. Ajuda? Eu diria que ajuda, mas é uma outra coisa, a direção não é a mesma. Quando você pega e fala que você quer colocar R$ 10.000 no bolso de lucro, é uma outra coisa. Então, por isso que eu disse que, e agora eu vou defender, nessa primeira etapa de 5, eu vou defender o seguinte: só conhecimento é pouco. Porque se conhecimento fosse o suficiente, eu poderia andar
de bicicleta baseada na leitura de um livro sobre bicicleta. Eu poderia aprender a tocar violão baseado no livro que eu li sobre violão. E eu poderia aprender a tomar conta de negócio, porque eu li um livro sobre negócio. E eu poderia chegar aqui para você e dizer que eu sou consultor, que aí eu pego e explico aquelas coisas que eu falei. Pronto, tá vendo? Agora deixa eu fazer uma prova. Tirou 10, cara, parabéns. Então agora continua sozinho. Você acha que vai dar certo? Seja sincero. Então, essa primeira etapa, eu diria para você o seguinte: conhecimento é pouco. Tá, vamos continuar? Tá bom. Diante dessa situação, imagina o seguinte: imagina aquela pessoa que sabe tocar violão, tipo assim, que sabe, que tem conhecimento sobre violão, ela percebendo que isso é pouco, ela começa a treinar. O tempo todo ela fica treinando ali, treinando, ela acerta, ela erra, e aí ela começa a perceber ali que ela tem que ter as habilidades no dedo e por aí vai, ela pega pelo ouvido e... Bem, é uma coisa até que eu não sou dessa área, mas eu imagino que ela deve ter que passar por um processo onde ela vai tentar cantar primeiro uma música, ou tentar tocar uma música a primeira vez, depois a segunda, depois a terceira. Vai chegar um ponto que ela fala, agora eu peguei. Talvez eu vá utilizar até essa expressão, agora eu peguei o jeitão, agora eu consigo tocar. Perfeito. Então aí você pega e fala, Levi, então você está falando da prática. Eu vou dizer para você que nós começamos a clarear o caminho, tá? Porque na hora que eu passar para você um conhecimento, eu não passei a prática. Você concorda que a prática eu devo ter? Eu já falei em outros vídeos que eu fiquei mais de 20 anos tomando conta do financeiro, principalmente de 3 empresas, aonde eu pegava e fazia, todo mês eu fazia uma análise das empresas. Então era como se fosse um arroz com feijão para mim. Eu fazia aquilo ali, já era um hábito mensal, era uma coisa que já estava em mim. Eu já marcava até o dia, já deixava o chimarrão separado para o dia que eu ia fazer aquilo. Tá? Por quê? Para fazer isso, vamos chamar isso de habilidade. Então eu desenvolvi essa habilidade de analisar número. E baseado na habilidade que eu desenvolvi de analisar número, eu colocava um papelzinho do lado e ia fazendo as minhas anotações. O que é aquelas anotações? As anotações que serviriam para eu dar uma pensada, é claro, porque tinha empresa que não era só minha, e refletir sobre um projeto, uma ação a ser tomada diante daquilo. Então aquilo aí ia ser utilizado para pegar e criar um plano de trabalho, um plano de ação que pudesse... mas tudo bem. Então veja bem que, olha só, então nessa etapa 2, eu estou colocando para você agora mais um elemento, que é o elemento habilidade. Vamos lembrar do cara do violão? Agora a pessoa tem o conhecimento e ele tem a habilidade, ele toca violão. Aí você poderia dizer o seguinte, não, você Levi, agora então tá bom, eu já entendi, quer dizer que esse curso seu da internet aí, você vai dar muita dica de habilidade. Acredito que sim, acredito que vai ter muita habilidade, coisa que normalmente já não é tão comum. Por quê? Porque normalmente os acompanhamentos da prática, eles não são comuns. Os acompanhamentos, eles são acompanhados até eu receber um papel seu dizendo que você aprendeu alguma coisa, tipo assim... vou pegar aí, usar um exemplo aqui. O que é a DRE? Demonstração de resultado do exercício. Para que serve? Qual a função? Para analisar por um determinado período se sobra dinheiro ou não. Aí você respondeu falando, cara, parabéns. Mas parabéns, cadê o 10 mil? Cadê o 10 mil? Mas não entrou o 10 mil, então é outra coisa. Vou continuar defendendo a mesma ideia. É importante? Sim. Mas falta coisa, tá faltando. Vamos continuar? Então eu diria para você o seguinte, que mesmo alguém tendo conhecimento, mesmo alguém tendo habilidade, vai chegar uma hora que vai faltar a coragem. Imagina, por exemplo, alguém que toca violão, tá? E ele já sabe, ele sabe sobre violão, ele toca violão, mas tem vergonha. Existe isso? Existe, é isso. A pessoa não tem coragem de tocar em público? Existe isso. Será que nos negócios também, na hora que você se propõe a crescer, na hora que começa a aparecer alguns desafios,
coisas que você normalmente não tem, e normalmente não tem com quem conversar, porque o ato de empreender é um ato solitário. Então, diante de certo desafio, você se sente inseguro. Cadê a coragem? Cadê a coragem? Com quem que você conversa ou quem que você escuta para te abastecer daquela coragem que você não tem? Então aqui eu vou te falar uma outra coisa. É que existe a necessidade para você criar essa atitude, essa coragem de fazer alguma coisa. Eu vou colocar para você como se fossem duas coisas aqui, tá? Tem duas coisas aqui. De um lado você tem o medo que te protege. De certa forma, o medo é uma coisa fantástica. É o medo. Eu, por exemplo, não toco o dedo na tomada. Por quê? Porque como eu já sei que aquilo lá pode fazer mal para mim, esse medo me salva. Eu sei que eu tenho informação e eu também não, né? Eu não faço isso. No nosso caso, a gente tem a dor que ela nos dá referência de isso machuca, isso não machuca. O medo é uma forma de prever contra dores que a gente pode ter. Então o medo me protege. Só que o que acontece? Quando eu estou com medo, todo mundo tem. A primeira coisa é o seguinte, medo todo mundo tem. Tá? Você pode até dizer, uma fulana não tem medo. Você pode me falar de um inconsequente. Aí eu não, essa pessoa não entendo. Eu entendo quem tem medo e eu entendo que tem gente que tem medo e passa a se informar. E passa a se informar não só de conhecimento, não só de habilidade, tá? Mas passa a se informar com quem já passou por aquilo. Olha, eu estou com medo de fazer tal coisa. Então o que você faz? Você já conversou com alguém? Você já dividiu com alguém essa situação que está acontecendo com você? Se você já dividiu com alguém, o que essa pessoa te falou? Porque na hora que você conversa, olha, você foi atrás do conhecimento, desenvolveu a habilidade, você teve a atitude de procurar alguém e você começa a se abastecer de informações, voltando aqui. Então aquele medo que você tinha, tá? Por falta de informação, você vai ter informação. O que vai acontecer? Chega uma hora que você tem tanta informação que essa informação ela te dá coragem e o medo ele fica, certo? Proporcionalmente, você conseguiu ter informação para superar o medo. Aí você toma decisões. No mundo dos negócios existe muito isso. Na hora que eu já passei muito por essa situação, às vezes até de nunca, para quem igual eu que ex-bicicleteiro, quando eu comecei a ver dinheiro, tinha hora que eu até assustava. Eu assustava com os valores, porque tomar conta de uma empresa que já tinha até balanço patrimonial, coisa que normalmente as empresas que eu visito até hoje, normalmente é muito raro eu chegar nesse nível, até porque normalmente nesse nível essas pessoas já têm uma outra lógica, tá? E eu não tenho encontrado com elas em consultoria. Pois bem, mas eu tipo assim, empresa do tamanho que eu tinha, então eu não consigo, normalmente eu não converso com empresários que tinham empresa do tamanho da que eu tinha, tá? E que movimentava aquela quantidade de recursos, muitos funcionários, quase 100 funcionários, então tinha toda uma estratégia diferente. Mas o que aconteceu? Com o tempo, a gente passa a conversar com outras pessoas do mesmo tamanho que a gente. Outra coisa, se você está pequenininho agora, e se você continuar conversando com quem você está agora, você vai ficar eternamente do mesmo tamanho, você tem que conversar com outras pessoas. O que eu fazia? Eu comecei a conversar com quem era maior que eu. Aí eu passei então a criar coragem. Então na hora que você me acompanha aqui nesses vídeos, oportunamente nós vamos poder estar batendo papo sobre alguma coisa, e você vai encontrar alguns elementos de coragem, não é inconsequência. Você vai perceber, uma das coisas que eu já percebi é o seguinte: quando a pessoa ela está começando e ela tem pouco recurso financeiro, ela é muito corajosa, certo? Muito corajosa. Quando ela já tem alguma coisa, ela é muito prudente. Então você vai perceber pela minha fala que ela é carregada de prudência. É tipo assim, eu estou dizendo que você tem que vencer o medo, eu estou dizendo que você tem que ter coragem, mas você vai perceber pelo relacionamento que existe muita prudência. Por que a gente passa a ter coragem? Por que a gente passa a ter atitude para fazer as coisas? Porque a gente passou a ter prudência. Vamos voltar lá no rapazinho lá do violão? Imagina que agora o rapaz, então, ele já tem conhecimento, ele sabe tocar violão, ele tira 10 na prova de violão, ele toca violão muito bem, e agora ele pegou e enfrentou os problemas que ele tinha em relação à coragem, em relação à atitude. Por exemplo, ele tinha algumas crenças, achava que as pessoas
sei lá, às vezes tem, tipo assim, acha que é inferior aos outros, sei lá o que é. Eu não entro nessa parte, eu só sei o seguinte, que se você perceber, você vai perceber que eu já superei um punhado de coisa. E você vai ter que superar no seu também. Você vai ter que criar coragem para fazer certas coisas. Tá? E mais uma vez eu te falo, coragem não faz parte do sistema acadêmico, até porque tem muita gente que tem muito conhecimento, mas não tem coragem. Tem muita gente que toca o violão, mas não toca para os outros, só toca no quarto ou no banheiro. O que a gente faz? Você conhece alguém? Já ouviu falar? Eu já ouvi falar de gente que é assim, tá? Então no mundo dos negócios tem alguém que é muito bom de teoria. Todas aquelas palavras que eu falei de financeiro lá, sabe tudo na ponta da língua. Então podia até dar aula para mim. Eu contratava no meu módulo que eu for pegar e trabalhar, colocar para dar aula. O que é um... Aí fala de tudo sobre financeiro. E ensina a fazer preço, tudo bem. Tá, perfeito. Agora tem um detalhe, me ensina a ganhar dinheiro. Então não vai adiantar. Por quê? Porque não fez, porque não teve ação, porque não... É tipo assim, infelizmente, por algum motivo, não teve ação. Tá? Não teve a coragem de fazer, ou não teve a oportunidade, então ficou faltando. Quer dizer, eu vou te falar duas coisas até agora que faltam no sistema acadêmico tradicional. Percebeu? Falta habilidade, que a gente normalmente não pratica do sistema tradicional, e falta você criar elementos de coragem, você ter atitude de fazer as coisas também. Você não aprende no sistema tradicional. Vamos continuar? Eu já te falei então de 3 coisas, tá? E eu estou dizendo que ainda está pouco. Tá? Você pode ter conhecimento, pode ter habilidade, você pode ter a atitude, a coragem. Você pode ter o conhecimento, a habilidade e tudo. Ainda está faltando coisa. Mas não é possível. O que está faltando? Por exemplo, as pessoas, elas compram de você. Eu vou utilizar uma das referências que eu gosto muito, que é o seguinte: elas compram depois que ela percebeu que você passa para elas 3 confianças. 3 confianças. Tá? A pessoa percebe em você, ela percebe que o seu produto é um produto de confiança, ela percebe que a sua empresa é de confiança e ela percebe que você é de confiança. Então é como se você tivesse, eu gosto muito até dessa expressão, chama-se de 3-10. De 0 a 10, 10 para a empresa. De 0 a 10, 10 para o produto. De 0 a 10, 10 para o vendedor, para o relacionamento. Então na hora que a pessoa percebe confiança, ela tem coragem de negociar com você. Por que eu estou falando disso? É porque na hora de negociar, aí vem um outro elemento importante, que é a questão da integridade, que é a questão do caráter. As pessoas não gostam de fazer negócio com que ela sente que é desleal, que não é honesto. Só que eu vou te falar uma coisa, que eu não vou entrar no mérito de caráter, mas eu vou entrar no mérito de uma outra coisa que eu considero muito importante. É que não basta você ser honesto. Não basta você ser honesto. Se você não parecer que fica pequeno. Você tem que parecer que é honesto. Mas não basta ser, não basta ser. Aí isso é até uma expressão, que, se eu não me engano, lá da Roma, não basta a mulher de César ser honesta. Isso, a primeira citação que eu vi foi disso. Ela tem que parecer honesta. Então, parecer e ser, às vezes eu já até escutei o seguinte: olha, tem hora que do mundo dos negócios, tem hora que parecer, às vezes ele parece que cria mais força do que ser. Eu acredito que os dois são importantes, tá? Se você só for honesto, você tem que parecer que é. Na verdade, você tem que parecer com aquilo que você, por exemplo, está oferecendo, ou com aquilo que é do tamanho do negócio que você faz. Vou te dar alguns exemplos, tá? Se eu aparecesse aqui, eu estou te falando que você pode ter um lucro de 10 mil reais por mês. Aí você percebe, por exemplo, que está faltando dente na minha boca. E eu te garanto o seguinte, eu não vou te falar qual, mas aqui tem implante, certo? O que tem aqui é uma evidência? Poxa, esse cara, se ele conseguiu colocar um implante, provavelmente ele deve ter uma certa estrutura, tá? Eu usava óculos, há pouco tempo eu usava óculos, né? Agora eu peguei e fiz cirurgia, tá? Tava aqui, agora eu posso, tá? Tirei o óculos, tá? Mas então cadê o óculos? Tá lá dentro do olho, tá? Mas então, como é que fez? Tem uma certa estrutura. O que é que eu tô querendo dizer? Então parece que esse cara deve ter uma certa estrutura, é isso?
Tá? Então, bem, já que ele tem e que ele conseguiu, isso é o resultado. Tem um escritório, não sei o quê, de vez em quando eu vejo ele passeando pela Austrália, ficou temporada na Austrália, depois fica um tempo nos Estados Unidos. Ué, tá aparecendo, todo dia tá fazendo vídeo, tem quase, sei lá, uns quase 500 vídeos acumulados lá no Instagram, tá aparecendo. Veja bem o seguinte, eu tô falando para você o que eu faço, eu tenho que parecer aquilo que eu sou, tá? Agora, se eu não fizesse nada para você, eu aparecesse do nada, sem oferecer nenhuma evidência de que quando eu falo para você que é possível, você vai falar, que jeito, é um pé rapado. Você acha que você ia me acompanhar? Você acha que você ia acreditar em mim? Então, se você vai vender alguma coisa, e aí você fala que você é honesto, que você tem caráter, mas de alguma forma isso não fica claro, às vezes numa reclamação de cliente, às vezes alguma coisa que você pegue. Vou até te dar um exemplo. Isso pode parecer polêmico, mas eu falo pelo tanto de negócios que eu fiz a vida inteira, de vez em quando eu já peguei, na minha época tinha um tal de cheque, agora praticamente nem tem mais. De vez em quando eu pegava um cheque sem fundo. Agora tem um detalhe, achar que todo mundo é ruim porque eu peguei um cheque sem fundo, não, de maneira nenhuma, eu nunca misturei. Inclusive eu já até, outros colegas meus na época que eu tinha empresa, quando eu fazia isso, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi comigo e eu fazia isso. Quando eu pegava um cheque sem fundo, no primeiro dia, eu não sei lá porquê, eu não sei quem me ensinou isso, eu pegava aquele cheque e ficava ali com ele. Quando chegava alguém, pois é, cara, olha só, eu trabalhando aqui, batalhando aqui, ó, o cara não me pagou. Aí teve um dia que eu coloquei, eu não sei o que aconteceu, quer saber de uma coisa? Rasguei tudo e falei para mim mesmo, Levi, agora você pega e tira isso que você rasgou como exemplo. Aí chegava alguém para pedir o cheque, para dar, cara, infelizmente, eu aqui não tem capital de giro. Eu arrumava uma forma polida, uma forma educada, baseado naqueles cheques que eu rasguei, baseado naquele cheque que eu disse para mim mesmo, Levi, você tem que aprender, cara. Você tem que aprender, tá? Você tá aqui trabalhando com negócio, tá colocando o seu dinheiro aqui, você fica dando seu dinheiro pros outros? Tipo assim, para alguém não te pagar? Ué, aonde é que você tá? Então, mas eu nunca falei isso para ninguém, tô falando agora, mas também não faz diferença, eu não sabe quem foi nem nada, mas eu fazia isso. O que é isso? É pegar o aprendizado. Então, aí passava a ideia de que, não, essa empresa aqui, se tivesse algum problema, eu pegava e assumia na época, imediatamente. Eu lembro que uma vez, olha para você ver como é que é as coisas, uma vez alguém comprou um gado esfomeado, eu tinha fábrica de ração, compraram um gado esfomeado, gado holandês, que é muito sensível, e eu lembro que esse pessoal comprou esse gado passando fome e colocaram um proteinado meu, que é um proteinado que tinha que fazer adaptação. Eu lembro que esse gado parece que teve uma cabeça lá que deu defeito, aí reclamou. O que eu fiz? Eu peguei e paguei essa vaca, sabe que jeito? Eu dei mais sal para ele, eu falei, não, tudo bem. Quer dizer, ele mesmo concordou, porque se o produto é ruim, eu não devia ter pego, não, então eu te mando mais 10 sacos de sal para pagar. Sei lá o que foi, porque aí já repõe aí e continuou comprando. Quer dizer, eu fiz a minha parte, eu fui honesto. Tudo bem, vai que de repente esqueceram de falar que esse produto é resultante de adaptação, mas tudo bem, mas resolveu, tá? É como se dissesse o seguinte, eu fiz a minha parte, eu pareci, eu acredito que eu era, mas eu pareci que eu era realmente honesto. Por quê? Porque diante daquilo, mas depois o relacionamento comercial continuou, tá? Então, a questão é o seguinte, vamos voltar lá o cara lá do violão, Então agora, olha só, vamos imaginar que tem alguém que toca violão, que tem habilidade de tocar violão, tem coragem de tocar violão, mas vamos imaginar, vamos pegar e colocar uma outra situação, que era uma pessoa que ele tinha alguns problemas, por exemplo, chegava atrasado, não tocava da forma como deveria, tá? Você sabia que o cantor reclamava que estava tocando errado, tá? Então o que acontece? Nessa situação, eu diria o seguinte, o cara tá faltando caráter, ele pega e era para fazer, era para respeitar o horário, não cumpre o horário, era para entregar tal coisa, não entrega tal coisa. Nessa situação, eu diria o seguinte,
faltou caráter. Na hora que falta caráter, o que adianta ter o resto? O que adianta ter conhecimento, habilidade, atitude? Na verdade, eu costumo até dizer o seguinte: na hora que falta caráter, pode ser o que for, você não quer nem saber. Tradicionalmente, isso fica muito forte quando o adolescente ou a adolescente arruma um namoradinho, uma namoradinha, e aí chega em casa, e aí os pais ficam sabendo. A primeira coisa que eles perguntam é o seguinte: ele é filho de quem? Pode questionar assim, mas é assim que funciona. A gente quer saber a procedência, quer saber se é honesto, quer saber se é leal, quer saber se tem caráter, quer saber se não está entrando numa fria, você entendeu? Em negócios não tem diferença nenhuma. Aí eu volto àquela questão que eu te falei no início. Então quer dizer, Levi, já que é assim, mas isso é na escola, lá na academia, isso a gente não fica sabendo. É claro que não fica, lá não, eu sei que não fica, tá? E é por isso que eu estou dizendo para você que já é o quarto elemento. Nós já estamos falando aqui de 3, de 4, já 3 já não está lá, certo? Ficou só o conhecimento lá. A habilidade é muito pouca, a coragem, a atitude, né? A atitude é muito pouca. E caráter também, nem se fala, que nós temos que valorizar o caráter que nós temos. Nós temos que parecer que nós temos caráter, apesar de ter. Ter e não parecer, cara, eles vão falar que, sei lá, eu tô com o pé atrás, eu acho que não tem caráter. E aí, como é que você faz? Então veja bem que eu já coloquei 4 elementos que eu acho que é importante, que aqui nesses vídeos você vai perceber que eles estão carregados do 2, 3 e 4. Eles estão carregados de exemplos de atitude, de habilidade, de atitude e de vez em quando eu estou falando também sobre caráter. Mas isso não tem nada a ver. Como não tem? Procura qualquer empresa que existe aí. Se você não percebe que ela é de confiança, que você pode confiar no produto, na pessoa, na empresa. Então é importante deixar bem claro na forma de se comunicar, na forma como se relaciona com os seus clientes. É importante que isso fique bem claro. E para fechar, eu ainda te falo que tem mais um ainda. Tem mais um que é muito importante, tá? Vamos então para o item de número 5, de uma sequência de 5, né? Esse vai ser o 5, né? Vai ser o último. Tá? Imagina só que aquele cara que toca violão muito bem. Olha só, aprendeu violão, toca violão, tem habilidade, tem coragem de tocar para todo mundo, é idôneo. Só que no dia que ele foi tocar, vamos imaginar que alguém pediu uma música que ele não sabia tocar, ou vamos imaginar que alguém não gostou do trabalho dele. Acontece isso? Acontece de alguém não gostar daquilo que você faz? Acontece? Nem Jesus agradou a todo mundo. Essa pessoa, por conta disso, ela ficou emocionalmente perturbada e ela resolveu não cantar mais. Por quê? Porque ela recebeu crítica. Tem gente que nos negócios recebe uma crítica, para com o negócio, trava o negócio, vai mais devagar. Por quê? Porque nunca, às vezes, falaram para ele, ou nunca mostraram, por exemplo, tá, que isso faz parte também. A gente faz tudo certinho, você faz tudo arrumadinho e no final alguém vai lá e te critica. E aí você não estava preparado, ou nunca conversou com alguém, ou não sabia que isso faz parte de negócio também. Durante mais de 20 anos que eu fui empresário em 3 empresas, na verdade foram cerca de 4, 5 empresas. Depois, como consultor, de vez em quando as pessoas me criticam. Aqui eu estou na internet também, eu imagino que deve ter muitas pessoas que me criticam. É claro que tem, isso faz parte. É claro que você começou, abriu a boca, você já vai ter 2 tipos de pessoas. Alguns que concordam com você, outros que não concordam, mas tudo bem. Agora, já que isso ocorre, você está preparado para suportar pressão? Se você não está preparado para suportar pressão, aonde com quem você conversa, quem você segue, que mostra que também recebe, nem sei se a palavra certa, porque agora chama muito de bullying, mas tipo assim, que recebe também crítica e que
Tipo, às vezes até aproveita a crítica, porque de repente faz sentido mesmo. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu até falei em outros vídeos meus aí, há muito tempo, eu tenho mania de falar e a minha mão fica passeando, né? E até no telefone, às vezes, estou conversando e de repente eu estou aqui explicando, não sei nem para quem, porque outra pessoa não está vendo a minha mão. Eu tinha um excesso de né. Você pode perceber que tem vídeo meu aí que tem muito né. Mas isso não desqualifica a qualidade do meu trabalho. Não desqualifica aquilo que eu ensino. Não desqualifica mais de 20 anos em várias empresas, né? Em cerca de até 5 empresas, né? Mas eu fiquei mais em 3. E não desqualifica todo o aprendizado que eu tenho e que eu posso passar. Eu poderia, por exemplo, diante de alguém dizer assim, nossa, Levi, mas você tem uma afinidade pelo né? E aí eu pegar e falar, não, eu não vou mais gravar vídeo. Ou então alguém falar, Levi, mas você já tá, tipo assim, como é que você tem coragem de ficar fazendo vídeo? Aí eu vou ter que falar, olha, cara, no dia que me falaram que pra gente ir pra internet não precisa ser bonito e o vídeo não precisa ser hollywoodiano, tô lá. E tô, realmente tem mais de 2 anos já, tem sido 2 anos que eu tô fazendo vídeo direto. Agora o que é importante é o seguinte, eu recebo crítica? É claro que sim. Você suporta isso? Eu acredito que está indo bem. Tá? Mas a vida inteira eu tive que suportar a crítica. Agora, quando é que você suporta a crítica? É quando você está lá no seu negócio. Lá na academia você suporta a crítica? Lá no mundo acadêmico, quando você está na escola, lá, acredito que quase nada. Porque lá você fica mais escondidinho, lá você não fica em destaque, lá você está mais escondido. Veja bem que eu te passei 5 elementos, vamos repetir aqui o que está acontecendo? Eu te passei 5 elementos que eu acho importante para um empreendedor, para aquele projeto de 10 mil reais de dinheiro no bolso todo mês, 10 mil reais de lucro, tá? Eu falei para você, vou até pegar do lado de cá, olha, eu falei de necessidade de conhecimento, tá? Isso eu até disse para você que isso normalmente o sistema tradicional ele te permite esse conhecimento. Eu falei da necessidade de você desenvolver habilidade, que normalmente no nosso sistema, acerto e erro, isso aqui normalmente não é muito comum, ou quase não acontece. A gente aprende na prática que isso aqui, tá? E aqui quem está falando é quem tem mais de 20 anos fazendo controle, mais 10 de consultoria, tá? Coragem de fazer as coisas. É na hora que vai fazer que de repente, na hora que você começa a mexer com mais dinheiro, na hora que você tem que, por exemplo, você tem muito dinheiro na praça e você está vendendo e você tem que controlar no sentido de que o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que receber, você tem que ter essa coragem, tá? Mas tem que ter essa coragem de uma maneira prudente. Aonde é que você aprende isso? Você tem que mostrar, você tem que parecer que é bom. Mas eu já sou, cara, tipo assim, tá bom, parabéns. Agora tem que parecer que porque só falar que não basta, tem que parecer. Então você tem que parecer que é honesto, a sua empresa tem que parecer que é honesta, o produto tem que parecer que é bom e você tem que parecer. Tanto parecido que depois a pessoa fica convencida de que realmente é e parece bom. Perfeito. Então é desse jeito que funciona. E por último, controlar as emoções. Olha só então, eu coloquei para você conhecimento, atitude, conhecimento, habilidade, atitude, caráter e valores. Isso eu considero. O que eu faço nos meus vídeos? O que acontece dentro dos meus vídeos? É que eu não fico só no conhecimento, eu pego e coloco mais 4. Eu coloco mais 4 coisas baseadas na minha experiência. Eu coloco a habilidade, eu coloco a coragem, né, a atitude, né, a coragem, eu coloco a necessidade, valorizo, você tem que enaltecer o caráter que você tem e você tem que controlar as emoções. Então, na hora que eu falo para você, mas então, e quanto tempo demora isso? Você acha que só porque você assistiu esse vídeo de meia hora, é claro que vai estar picotado, hein? Só porque você seguiu, na verdade o que você vai conseguir nesse vídeo é despertar. Nossa, eu não sabia, eu não tinha pensado que era assim. É despertar. E agora, como você despertou, você vai ficar atento. Para quê? Para aquilo que ainda não faz parte, ou aquilo que você ainda não tinha desenvolvido. E cada coisa tem o seu porquê. Como é que eu faço para desenvolver habilidade? É um caminho. Como é que eu faço para ter atitude? É outro caminho. Como é que eu faço para valorizar
a idoneidade que eu tenho, como é que eu faço para suportar pressão, é outro caminho. E conhecimento, conhecimento você pode até agora, eu diria até que na área de conhecimento você tem que analisar o seguinte, você tem que aplicar o 80-20 no conhecimento. Na prática, 80-20 é o seguinte, isso eu não vou entrar, tem 20% do conhecimento que você tem que é responsável por 80% do resultado. Então você não tem que saber tudo, você tem que saber aquilo que você precisa para chegar até os 10 mil reais de lucro só para você por mês. Isso você precisa saber. E como é que eu vou saber disso? Bem, você pode, se você pegar e for analisar, tudo ajuda, mas ajuda não no mesmo caminho. Tem coisa que é mais focado. E foco é aqui. Porque eu não vou ficar, tipo assim, o projeto é negociante 10K. Então pronto. Então tudo aquilo que eu faço é só para isso. Ah, Levi, mas eu já faturo 20. Cara, não é aqui. Então já passou. Parabéns, segue o seu caminho. Aqui é só 10. Ah, Levi, eu estou faturando 2, eu queria chegar a 10. Então é aqui. Certo? É aqui. Por quê? Porque eu estou focado no quê? Eu quero pegar, eu fiz um pacote daquilo que é ou sair de um pouco, sei lá, se é 1.000, se é 2 e chegar a 10. É isso. Então, mais ou menos, eu já consigo até imaginar como é que é, se é um negócio de venda de mercadoria ou se é um negócio de serviço. Eu já consigo até imaginar mais ou menos o faturamento. É como se eu olhasse, na hora que eu olhar o balanço, se eu analisasse os seus números da sua empresa, ou analisasse o exame de sangue da sua empresa, eu ia dizer, eu já sabia que isso era assim. Eu já sabia. Por quê? Porque eu já conheço as suas dores, eu conheço as suas objeções. Porque eu já conheço. Por quê? Porque eu já tenho 10 anos que eu atendo só pessoas pequenas, sem lembrar que há 30 anos atrás eu era um de vocês, que é o tal desse bicicleteiro lá, certo? Mas então é isso aí. Então, encerrando esse vídeo, é por isso que eu falo que o jeito tradicional, ele falta um pedaço. O jeito tradicional, ele é muito forte em conhecimento, mas está faltando a habilidade, está faltando atitude, está faltando valores, está faltando emoção. E você precisa de ter os 5. Só com um é pouco, aí falta. E é por isso que eu te convido a continuar me seguindo. É por isso que eu te convido a ir para minhas redes sociais, lá tem muito vídeo e sempre para te ajudar, para servir de atalho para que você possa, de maneira o mais rápido possível, você conseguir pelo menos os seus 10 mil reais por mês no bolso. Essa é a dica do dia. Me acompanha para mais dicas.